Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais algorítmica do nosso curso, tá? Então a gente vai focar menos, bem menos, no Python e nas características que o Python tem, e a gente vai começar a ver coisas que são, digamos, transversais da programação, né? Ideias que independem da linguagem de programação que você está trabalhando. Claro que muitas das coisas que a gente viu aplicada ao Python valem para outras linguagens, né? Tipo a ideia de ter for, ter while, ter lista, ter dicionário, apesar de que nem toda linguagem vai ter dicionário já na linguagem. E então várias coisas que a gente viu se aplicam a outras linguagens de programação. Tá? Muita coisa que a gente viu, na verdade, está presente em toda a linguagem de programação. Né? Mas agora a gente vai focar menos no Python em si, nos próximos vídeos, e começar a pensar mais em termos de algoritmos, né? E códigos que realizam tarefas independente da linguagem de programação. Tá? Então, para isso, a gente precisa de alguns conceitos. Primeiro, a ideia do que é um problema computacional. Tá? Então, um problema computacional ele é uma função que vai relacionar cada possível entrada com um conjunto de saídas. Tá? Então, por exemplo, a entrada poderia ser números inteiros, então para cada número inteiro você vai ter um conjunto de saídas, que podia também ser números inteiros, podia ser números float, podia ser strings, podia ser alguma outra coisa. Tá? Então a entrada é o que a gente chama de instância do problema computacional e a saída é o que a gente chama de solução. Tá? Então, para cada instância, a gente tem um conjunto de possíveis soluções e a ideia é que você seja capaz de encontrar alguma delas com o seu algoritmo, com o seu programa, com a sua função. Tá? Então, por exemplo, um problema computacional bem simples de explicar é o problema do mínimo. Eu te dou uma lista L de números, tá? E eu quero encontrar o índice do menor valor que aparece em L. Então, deixa eu dar um exemplo. Uma instância possível é essa lista aqui, a lista 7, 1, 3, menos 2, 9, menos 2. E as possíveis soluções são 3 e 5, né? Porque você tem menos 2 é o mínimo dessa lista, né? Dá pra gente ver aqui. Né? E ele aparece na posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, os índices onde o mínimo aparece é o índice 3 e o índice 5. Tá? Então, o que eu quero dizer? Mínimo é um problema computacional, certo? Porque ele está dizendo que para qualquer lista dada L, né, então isso são as possíveis entradas, qual é o conjunto correto de saídas? Quais são as soluções desse problema? São os índices onde o menor valor de L aparece. Tá? Então, do meu ponto de vista, não me importa se você devolver 3 ou 5, porque meu problema computacional só diz que eu quero encontrar um índice do menor valor. Tá? Então, pode ser 3, pode ser 5, tanto faz. A resposta não é 3 e 5. A resposta que você deveria me dar é 3, ou outra resposta que poderia me dar é 5. Tá? Bom, e o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos suficientemente simples. O que eu quero dizer com simples? Eu quero dizer que o computador é capaz de executar cada um desses passos. Né? Então, se você fosse pensar em termos de Python, são coisas que a gente sabe fazer com Python. Por exemplo, fazer um for, um while, um if, colocar um valor numa variável, ler uma informação do terminal, imprimir uma informação, chamar uma função, certo? Várias das coisas que a gente viu como fazer com Python. Todas essas coisas eu considero como simples o suficiente, porque eu sei que a linguagem consegue fazer. Tá? Na verdade, tem gente até que fala que assim, passos simples o suficiente deveria ser uma coisa que uma pessoa com papel e talvez com muita paciência fosse capaz de fazer. Né? Então eu consigo achar um mínimo. Eu posso descrever um algoritmo, a gente vai ver um algoritmo daqui a pouco, para resolver esse problema do mínimo que eu falei, e você vai ver que é uma coisa que uma pessoa com papel, né, tivesse lá a lista, ela conseguiria executar aqueles passos de maneira ordenada e achar o mínimo.
Tá? Claro que se a lista é muito grande, isso vai demorar muito tempo. Né? De fato, tem uma definição matemática para o que seria simples o suficiente, né? E o que seria um algoritmo mais formalmente, mas a gente precisa de todo um conhecimento formal para poder dizer isso. Não é uma coisa simples de dizer, tá? Então, a gente não vai abordar isso. O que eu quero que você tenha em mente é aquela coisa assim, do tipo, é uma sequência de passos, né? Atribuição de variável, fazer operações aritméticas, laços, condicionais, chamadas de função, etc., que eu sei que o computador é capaz de fazer. E além da sequência de passos ser suficientemente simples, a gente precisa que ele sempre termine com qualquer entrada. Imagino que alguns de vocês, talvez nem todos, já tenham tido essa dificuldade de ter um laço que nunca termina. Né? Então você tem alguma coisa do tipo, você esquece de somar um na variável cada vez do laço, e o laço fica rodando para sempre e nunca termina. Né? Então a gente pode ter um algoritmo que, o algoritmo ele sempre, qualquer entrada, qualquer valor de entrada que você der para ele, qualquer instância do seu programa computacional, ele tem que terminar, ele tem que parar de executar em algum momento. Ele pode demorar muito tempo, tá? Mas o que ele não pode fazer é ficar num loop eterno, tá? Executando e nunca parar. E a gente diz que um algoritmo A resolve um problema computacional P, tá? Um algoritmo A qualquer, um problema computacional P qualquer aí, se para qualquer instância de P, o A vai devolver uma solução para essa instância. Né? Então, quando você pega essa instância de P e dá como entrada para o seu algoritmo, o que ele devolve é uma solução desse problema. Né? Então, o que eu quero dizer é que a gente diz que o algoritmo A resolve o problema computacional P se o A sempre dá a resposta correta para P. Não importa qual instância de P você der para o algoritmo A, ele dá uma solução para essa instância, ele dá uma resposta correta para essa instância. Então vamos olhar para esse problema do mínimo. Né? Então o problema em si é dado uma lista L de números, encontrar o índice do menor valor que aparece em L. Né? Então uma instância é uma lista específica de números e uma solução é um índice onde aparece o menor valor dessa lista dada. Né? Então o meu algoritmo ele precisa, para qualquer lista de números, conseguir encontrar esse índice. Né? Então a ideia do algoritmo é a seguinte, a gente vai chutar que 0 é o índice desse menor valor da lista, né, do mínimo. E aí a gente vai percorrer essa lista do início até o fim. E se eu encontrar no índice que eu estou atual um valor menor, tá, que deveria ser menor porque eu quero o mínimo, se eu encontrar um valor menor no índice atual, eu atualizo qual que é o meu chute. Tá? E assim até o final do algoritmo. Então aqui, desculpa, aqui não é valor maior, aqui é valor menor. Tá? Então, vamos ver, o algoritmo está aqui em pseudocódigo, podia ter escrito em Python, tá? Mas vamos escrever em pseudocódigo, porque essa ideia que eu falei lá no começo do vídeo, a ideia é que esse algoritmo ele possa ser usado em qualquer linguagem de programação, não precisa ser em Python. Tá? Então, vou chamar de n, que é o tamanho dessa lista L que você me deu. Né? Eu vou chutar que o índice do mínimo, do elemento mínimo da lista é 0. Então, estou fazendo essa variável min, que vai ser o índice do mínimo, começar em 0. E para o restante da lista, né, de igual a 1 até n-1, né, até da segunda posição da lista até a última, se o meu chute, né, Lmin, é maior do que o elemento que eu estou vendo agora, eu atualizo o mínimo para ser esse i. Né? Então eu vi agora um elemento menor do que o que eu tinha visto antes, então eu atualizo quem que é o mínimo. Tá? E aí quando esse laço termina, eu simplesmente devolvo o mínimo. Bom, isso daqui é um algoritmo para esse problema mínimo?
Bom, os passos são suficientemente simples, né? Eu acho que agora, com tudo que você já viu no curso, você consegue se convencer de que isso é uma coisa que eu consigo, por exemplo, programar em Python, né? Pegar o tamanho de uma lista, atribuir uma variável, fazer um laço, fazer um condicional, acessando a posição de uma lista, fazer a atribuição de variável e devolver um valor, né? E é claro que esse algoritmo sempre termina. Por quê? Porque a lista dada tem algum tamanho n, finito, né? E aí eu atribuo uma variável, e aí depois o que eu tenho é um laço, né? E esse laço, o i começa em 1 e anda cada vez que eu executo as linhas 5 e 6 aqui, o i é aumentado em 1, né? Eventualmente ele vai chegar em n-1. Então ele vai terminar depois de n-1 passos, esse laço vai terminar e eu simplesmente estou devolvendo o mínimo, tá? Então o algoritmo como um todo termina. Né? Ele olhou para a posição 0, depois para a posição 1, para a posição 2, eventualmente ele vai olhar para a posição n-1 e aí ele vai terminar. Agora, que ele é simples e que ele termina, talvez seja fácil de ver. Agora, uma pergunta muito importante é, de fato ele dá a resposta correta? Qualquer lista que eu te der, ele me dá o índice do menor elemento dessa lista? Né? Então, para isso, a gente precisa de um fundamental matemático para provar que isso é verdade, que vocês vão ver mais para frente no curso de Ciência da Computação. Tá? Então, lá mais para o final do curso de Ciência da Computação, vocês vão ser capazes de provar que um certo algoritmo dá a resposta correta, bem formal, de uma maneira bem formal, matematicamente falando. Tá? Mas a gente vai ver uma ideia do que seria uma prova para isso, para eu tentar pelo menos convencer vocês de que esse algoritmo é capaz de encontrar o mínimo. Então, vamos imaginar que meu algoritmo estava correto até o começo da iteração i, tá? Algum valor de i aqui, né? E para mim estar correto significaria então que esse min, essa variável min, seria o índice do menor valor de L0 até Li-1. Tá? Então digamos que eu tivesse essa propriedade. Eu rodei o algoritmo até um certo passo, e aí eu parei para analisar no passo i, né? Essa variável i está valendo algum valor, entre 1 e n-1, mas algum valor, sei lá qual. E eu tivesse que esse min fosse o índice do começo da lista, da posição 0 até a posição i-1. Tá? Será que é verdade que no final da iteração i, o mínimo é o índice de L0 até Li, não só até Li-1? Por que eu quero isso? Porque se eu tiver isso, quando o laço não o laço termina, né, mas quando o bloco aqui desse laço acaba e a gente somar 1 no i, essa mesma propriedade vai valer, mas agora para o novo valor de i. Né? Então, se o i era 10, eu tinha que de L0 até L9, o mínimo era o índice, né, do menor valor. Agora, se no final do bloco eu tiver que de L0 até L10 é o mínimo, né? Quando o bloco acaba e eu somo 1 no i, essa mesma frase vai ser verdade, só que agora para o i valendo 11. E de novo, para o i valendo 12, e para o i valendo 13, e para o i valendo 14, certo? Então, o que eu quero é que essa frase sempre seja verdade, né? E então eu estou supondo que ela é verdade no começo, eu quero ver se ela é verdade no final, quando eu for para a próxima iteração. Então, quando eu somar 1 no i aqui, ela vai ser verdade de novo, né, para o próximo valor de i. Bom, é verdade que no final do bloco, da execução desse bloco, o mínimo é o índice do menor valor. Por quê? A gente está supondo que o mínimo é o índice do menor valor de L0 até Li-1. Né? Se o Lmin for menor ou igual a Li, eu não tenho que fazer nada, porque significa que o Li é maior ou igual do que o mínimo do restante da lista, né, lá do começo da lista,
que eu já tenho o mínimo do começo dessa lista. Tá? Então não tem que fazer nada. E se o Lmin for maior, então o mínimo do começo da lista for maior do que o Li, eu estou atualizando quem é o mínimo. Né? Então, se os valores que eu tenho aqui no começo são maiores, todos maiores do que o Lmin, do que o Li, eu vou atualizar quem que é o mínimo. Né? Então, se o menor deles for maior do que Li, eu vou atualizar quem que é o mínimo. Tá bom, então o que a gente sabe? A gente sabe que, por exemplo, se L0, L1 e L2, o mínimo no começo da iteração 3, é o mínimo entre L0, L1 e L2, no final da iteração 3, o min vai ser o mínimo de L0, L1, L2 e L3. E aí, na próxima iteração, a gente tem a mesma frase, a mesma coisa aqui, né? A mesma afirmação matemática. E a gente... agora para a iteração 4. Então, a gente tem o mínimo de L0, L1, L2 e L3. E aí, a gente vai executar esse bloco da linha 5 e 6 e tem o mínimo entre L0 até L4. E depois a gente já tem de L0 até L4, e a gente vai passar a ter de L0 até L5. Depois de a gente ter de L0 até L5, a gente vai achar de L0 até L6. E assim por diante. Né? Então, no começo, essa frase aqui é verdade. Né? Porque no começo, o mínimo é o índice do menor valor da lista de L0 até Li-1. Porque I é igual a 1, então eu estou falando que é o mínimo de L0 até L0. Né? Então a gente começou com o mínimo de L0, o mínimo como L0, e aí depois a gente tem o mínimo de L0 e L1, depois a gente tem o mínimo de L0, L1, L2, mínimo de L0, L1, L2, L3 e assim por diante. Né? E no final, na última iteração, quando esse laço acaba, né, a gente tem essa frase aqui para ir valendo n-1. Então a gente tem o mínimo de L0 até Ln-1. Ou seja, a gente tem o mínimo de toda a lista. Tá? Eu não sei se ficou tão claro, e até pelo vídeo não dá para saber se vocês entenderam ou não. Se não entenderam, me escrevam. Né? Mas esse tipo de prova vai ficar bem mais claro durante o curso Ciência da Computação. Mas eu quero que vocês, pelo menos tenham, e talvez eu estou me repetindo bastante, mas eu quero que pelo menos vocês entendam essa ideia. Né, de que eu tinha um mínimo de L0, e aí depois tinha um mínimo de L0 com L1, aí depois o mínimo de L0 com L1, L2, né, e eu sempre fui mantendo esse mínimo, porque toda vez que eu vejo um elemento novo, se ele for maior ou igual, eu não tenho que fazer nada, se ele for menor, eu atualizo quem que é o mínimo. Bom, toda essa parte foi meio que um aquecimento do assunto de fato da aula, né, tipo, o que é um problema computacional. Né, para cada instância, eu tenho as soluções possíveis daquela instância. No caso do mínimo, para cada lista, eu tenho os índices onde aparece o menor elemento. E a gente viu o algoritmo, que é a ideia de que a gente tem uma sequência de passos simples, que sempre termina para qualquer entrada do algoritmo, e que e a gente diz que ele resolve um problema computacional, se para qualquer instância do problema computacional ele devolve uma solução para aquela instância. Né? Ele dá a resposta correta para aquela instância. Tá? Então, o problema que a gente vai focar agora nesse vídeo é o problema da ordenação, que é um problema muito importante na computação. Tá? Que é, quando eu tenho uma lista L de N elementos, eu quero rearranjar os elementos dessa lista L. Tá? Então eu quero mover os elementos de um lado para o outro, até eu ter esses elementos em ordem, o que a gente chamaria de não decrescente. Né? Porque eu posso ter empates aqui. Tá? Como se fosse uma ordem crescente, mas a gente fala não decrescente porque a gente tem menor igual ao invés de menor. Tá? Então o que a gente quer é reordenar a lista de forma que L0 é menor ou igual do que L1, que é menor ou igual do que L2, que é menor ou igual do que L3, até Ln. Né? Então, se eu te dou uma lista como essa, a saída que eu quero, né, eu quero que você reordene a lista, né, não quero uma nova lista, eu quero que você modifique os elementos da própria lista,
para obter de 0 até 9. Tá? Então, ter ordenado. Aqui em particular, os números que eu tinha eram de 0 até 9, mas eles estavam todos bagunçados, e eu quero a lista ordenada do menor para o maior. Tá? Eu vou usar esse exemplo durante os slides, mas eu já quero mencionar algumas coisas. Primeiro, a gente pode ter repetição, né, de valores, não tem problema. Segundo, não é elementos necessariamente sequenciais assim, né? Podia ter, sei lá, por exemplo, quero ordenar a lista 3, 14, 1, menos 4, tá? Não, que é só o exemplo. Outra coisa, eu não preciso ordenar só números inteiros, apesar desse ser o meu exemplo aqui durante esse vídeo todo, tá? Podia ordenar números float, números inteiros positivos apenas, inteiros com negativos. Poderia ordenar strings, porque a gente sabe aquela ideia da ordem lexicográfica, tá? Basicamente, eu posso, tudo o que eu puder perguntar se algo é menor ou igual do que o outro, tá? Porque a gente diz coisas comparáveis, né? Eu posso ordenar, tá? Só que eu preciso sempre ter essa resposta de maneira consistente, né? Eu preciso que uma coisa que A seja menor que B, ou A seja maior que B, ou A igual a B. Não posso ter uma quarta opção, tá? Por exemplo, eu sei que pode parecer isso estranho agora, né? Mas imagine que você tem o vetor 1, 2 e o vetor 2, 1. Você não consegue dizer qual é maior e qual é menor, né? Então, você sempre entre dois elementos, você tem que ter a ideia de qual é maior, qual é menor, né? Ou eles podem ser iguais. Então, a gente consegue fazer isso para números inteiros, a gente consegue fazer isso para números floats, inclusive inteiros misturados com float, não tem problema. A gente consegue fazer isso com strings, tá? E a gente consegue fazer isso com outras coisas, tá? Definindo algum critério de comparação. Por exemplo, eu posso comparar alunos, digamos que por ordem alfabética, desempatando, porque, sei lá, pode ter dois José da Silva na turma, desempatando por RA, por exemplo, ou por data de nascimento, qualquer coisa do tipo, tá? Então, a única coisa que eu preciso é conseguir comparar esses dois elementos dessa lista, qualquer dois elementos dessa lista, dizendo quem é menor, quem é maior, com possíveis empates. Tá? Então, para aquecer, a gente vai olhar para a ordenação de 3 elementos. Tá? Então, eu quero ordenar uma lista que só tem 3 elementos. E tem um algoritmo que dá para fazer, e até se você quiser tentar pausar o vídeo e pensar como você resolveria esse problema de 3 elementos, tem um algoritmo que basicamente verifica 6 possibilidades que você tem e ordena o seu vetor, certo? Imagina, só para simplificar, que você tem os números 1, 2 e 3, né? Tem 3 fatoriais possíveis listas que você poderia receber como entrada, né? E aí você poderia verificar cada uma dessas 6 possibilidades, ver se o primeiro elemento é maior que o segundo, mas é menor do que o terceiro, mas o segundo é maior do que o terceiro, qualquer coisa do tipo, tá? E fazer a ordenação, né? Mas, claramente, isso não escala para quando eu tiver N elementos, porque se eu tiver listas de tamanho N, eu teria que fazer um algoritmo para verificar as N fatorial possibilidades, teria que ter N fatorial ifs com elses para poder decidir qual é a entrada e fazer alguma coisa. Então, o meu algoritmo dependeria do tamanho do N, eu não quero isso, eu quero que o tamanho da lista possa ser qualquer e meu algoritmo continue funcionando, tá? E a gente quer, daqui a pouco, poder ordenar N elementos, ao invés de só 3 elementos. Tá? Então, eu vou dar a ideia de um algoritmo menor e que vai ser útil para a gente depois fazer um algoritmo para N elementos. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente recebeu uma lista de 3 elementos, eu quero colocar o menor elemento da lista na primeira posição. Certo? Porque é isso que eu tenho que fazer, no fim das contas, para resolver a ordenação dos 3 elementos. Eu tenho que colocar o menor elemento no começo, né?
E aí, bom, mas eu não necessariamente poderia, eu tenho que fazer isso, mas não precisaria ser o primeiro passo do meu algoritmo, né? O primeiro passo do algoritmo poderia ser alguma outra coisa. O primeiro passo do meu algoritmo vai ser isso, colocar o menor elemento na primeira posição, e aí simplesmente depois ordenar L1 e L2, que ordenar dois elementos é uma coisa razoavelmente fácil, né? Só tem que ver se um é menor que o outro ou não. Tá? Então tá aqui meu algoritmo em pseudocódigo, que é o seguinte. Se o elemento que estiver na posição 0 for maior do que o elemento que estiver na posição 1, eu vou trocar o valor dos dois na minha lista, tá? Então, o que eu quero dizer com trocar é, L0 era 3, L1 era 2. Então, o L0 vai passar a ser 2 e o L1 vai passar a ser 3, tá? Então, sempre que eu falar troca nesse vídeo, eu estou falando isso. Pega o valor que está em um, joga no outro, pega o valor que está no outro, joga no 1, tá? Ao mesmo tempo, né? Para você não duplicar os valores. Tá? Então, se o L0 for maior que o L1, troca L0 com L1. Se o L0 for maior que L2, troca o L0 com L2. E depois, se L1 for maior que L2, troca L1 com L2. Tá? E assim, só batendo o olho nesse algoritmo, talvez não seja tão fácil de ver o que ele de fato está fazendo, né? Então vamos tentar entender por que o algoritmo é razoavelmente simples, né? Os passos do algoritmo é simples. O algoritmo claramente sempre termina, porque, né, ele só executa essas 6 linhas, não tem laço, não tem chamada de função, não tem nada. Né? O que a gente precisa entender é se ele de fato resolve o problema de ordenação para 3 elementos. Tá? Então vamos olhar o que acontece. Quando eu não sei qual é o valor de L0 e L1, então eu não sei se essa linha 2 vai ser executada ou não. Mas eu sei que quando eu chego na linha 3 aqui, né, o L0 tem um valor mínimo entre L0 e L1. Por quê? Se L0 era menor do que L1, eu não fiz nada, então L0 é o mínimo entre L0 e L1. Se L0 era maior do que L1, eu troquei L0 com L1, então quem eu tenho na posição L0 agora é o mínimo entre L0 e L1. Tá? Então não importa qual era a minha entrada antes, eu tenho essa propriedade, que L0 tem o valor mínimo entre L0 e L1. Agora, dado que eu tenho isso, que L0 é o mínimo entre L0 e L1, eu olho se L0 é maior do que L2. Se for, eu troco, se não, não. Tá? Então, com isso, o L0 vai ser o valor mínimo entre L0, L1 e L2. Por quê? Se L0 era menor do que L2, L0 era o mínimo entre L0 e L1 e L0 é menor do que L2. Então, L0 é o mínimo entre os três. Se L0 for maior do que L2, então o mínimo entre L0 e L1 é maior do que L2. Então, L2 é menor do que L0 e que L1. E eu troquei. Então, L0 é o menor dos três. Tá? Então, quando eu termino a linha 4, o que eu tenho? Eu tenho que na posição 0 eu tenho o mínimo do vetor. Né, da lista. Se eu falar vetor de vez em quando, é porque em C a gente chama de vetor e não de lista. Tá? Então, eu estou acostumado a dar curso em C, então a gente fica falando vetor, vetor, vetor. E aqui eu deveria falar lista, mas se eu falar vetor, entenda como lista. Tá? Então, quando eu terminei a linha 4 aqui, né, tendo executado ela ou não, quando eu estou começando a executar a linha 5 aqui, eu já tenho o mínimo da lista na primeira posição. Né? Então foi isso que eu fiz, coloquei o menor elemento na primeira posição da lista. Que é bom, né? Já estou um pouco ordenado. Agora é simples, agora entre L1 e L2 eu tenho que ver qual que é o menor e colocar na posição 1 da lista. Né? Então se L1 for maior do que L2, significa que eu tenho que trocar eles. Se L1 for menor ou igual do que L2, eu já vou ter que L0 é o mínimo, que é menor ou igual que L1, e L1 é menor ou igual do que L2. Se isso não for o caso, eu troco. Tá? Então, quando eu termino a linha 6, essa lista L está ordenada. Tá? Então, a gente conseguiu ordenar um vetor com 3 elementos. E como que a gente ordenou esse vetor? Né? Tem uma ideia mais geral aqui para a gente criar um algoritmo. Que é o seguinte,
eu coloquei, né, eu gastei essas 4 linhas aqui para colocar o mínimo do vetor na posição L0. E depois eu usei essas linhas 5 e 6 para colocar o segundo menor valor da lista na posição L1. Né? E aí o maior valor da lista já ficou na posição L2, porque eu só fiz essas trocas, né? Então não tem para onde ele ter fugido. Então a ideia do primeiro algoritmo que a gente vai ver de ordenação nesse vídeo é o que a gente chama de ordenação por seleção. Tá? Então eu vou olhar qual que é o mínimo entre L0 até L de n-1 e eu vou trocar com o L0. E aí, quando eu fiz esse passo, a lista que eu tenho agora tem o menor elemento na posição L0. E aí eu vou trocar L1 com o mínimo de L1 até Ln-1. Né? E quando eu fizer esse passo, o que eu vou ter? O L0 é o mínimo da lista e o L1 é o mínimo dos restantes, ou seja, é o segundo mínimo, é o segundo menor valor da lista. E assim por diante. Né? E aí, quando eu estiver lá no passo I, eu vou trocar o LI com o mínimo de LI até L de n-1, né? Porque aí eu vou ter o iésimo menor elemento, ou na verdade aqui seria o I mais um ésimo menor elemento da lista sendo colocado na posição LI. Tá? Então o algoritmo em si é o seguinte, a gente chama de selection sort, né? A gente chama de ordenação por seleção, selection sort, porque a cada passo eu estou selecionando quem é o menor valor do restante da lista e colocando na posição I. Tá? Então eu estou selecionando aqui o mínimo, colocando na posição I, selecionando o mínimo, colocando na posição I, e assim por diante. Tá? Então, vou chamar de N o tamanho dessa lista L. Tá? Então, para cada posição de igual a 0 até N-2, né, eu vou selecionar o mínimo e colocar na posição I. Tá? Então, eu vou fazer exatamente aquele algoritmo de achar o mínimo de uma lista que a gente tinha visto. Tá? Só que eu tenho que sempre olhar o mínimo do restante da lista, né? Porque é claro que L0, depois desse primeiro passo, é o mínimo da lista toda. Então eu só quero olhar da posição I para frente. Então eu chuto que I é o índice do menor elemento do restante da lista, e aí eu olho para as outras posições. Então eu olho da posição I mais 1 até N-1, toda vez que eu ver um LJ que é menor do que o Lmin, que o chute que eu tinha até aquele momento, eu atualizo o min para ser esse valor J. Então é o mesmo algoritmo que a gente acabou de ver antes, exceto que lá eu começava sempre da posição 0, aqui eu estou começando da posição I, porque eu quero o mínimo da posição I para frente. Tá? E aí depois que eu executei das linhas 4 a 7, quando esse laço da linha 5 termina, o que eu tenho na mão é um índice do menor elemento do restante da lista, da posição I para frente. Então eu troco o LI com o Lmin. Né? E aí vamos ver uma simulação disso para aquela lista que eu mostrei lá atrás, tá? Quando eu falei do problema da ordenação. Ela está aqui. Para simplificar, a altura de cada barra dessa corresponde ao número que a gente tem. Tá? Então só para ficar mais fácil da gente conseguir ver, né, que esse vetor tá desordenado, que essa lista está desordenada e que conforme a gente vai ordenar ela. Tá? Então aqui no começo, linha 3, o I vale 0. Né? Linha 4, o mínimo vale I, então o mínimo vale 0 também. Né? E aí quando eu começo a linha 5, o J vale I mais 1, então o J vale 1. Tá? Então eu estou aqui na linha, começando a linha 5 aqui, nesse momento. Né? E eu estou fazendo como se fosse essa setinha, porque, né, qual posição eu estou indicando aqui por essas variáveis.
Tá? Então, aqui na linha 6 eu vou olhar se 4, o mínimo que eu tenho até agora é 4, né? E agora eu olho para o 8 para ver se o 8 é menor do que o mínimo que eu tenho, que é 4. Bom, não é o caso, né? Nada acontece, o laço anda, o J aumenta em 1. Tá? Agora eu olho para o 2 e vejo que 2 é menor do que o mínimo que eu tinha, que era 4. Então eu atualizo quem é o meu mínimo como esse J. Tá? Então meu mínimo passa a ser 2, não o valor 2, mas o índice 2 da lista. Tá? É só uma coincidência que o Kelly de 2 é 2 aqui. Vou para o J igual a 3 e olho e vejo que 7 não é menor do que 2. J igual a 4, 6 não é menor do que 2. J igual a 5, 3 não é menor do que 2. J igual a 6, 5 não é menor do que 2. J igual a 7, 1 é menor do que 2. Então eu atualizo aqui na linha 7 qual é o mínimo para ser essa posição 7. Né? O min, lembrando, é o índice do menor elemento aqui. O 9 não é menor do que 1, o 10 não é menor do que 1. Então, nesse ponto, eu vou executar a linha 8, porque o meu mínimo é o mínimo da lista, começando da posição I até o final, no caso, a lista toda. Né? Então, agora eu faço essa troca e o que eu tenho é, bom, meu vetor está um pouquinho mais ordenado, né? Porque agora o menor valor está na primeira posição. Então, agora, esse laço da linha 3 aumenta 1 no I, a linha 4 coloca mínimo igual a 1, e a linha 5 coloca J igual a I mais 1, ou seja, 2. Então, eu estou chutando que o 8 é o mínimo, mas eu olho e vejo que o 2 é menor do que o 8 e atualizo quem que é o mínimo. Aí o 7 é maior que o 2, o 6 é maior que o 2, o 3 é maior que o 2, o 5 é maior que o 2, o 4 é maior que o 2, o 9 é maior que o 2 e o 10 é maior que o 2. Então, quando eu vou executar agora a linha 8, porque esse para da linha 5 acabou, eu vou trocar o I, o LI com o LMIN. Tá? E aí eu tenho eu tenho essa troca, né? Então agora o meu vetor está um pouquinho mais ordenado. Ele começa com 1, 2 e o resto está bagunçado. Então consegui realizar um pouquinho mais de trabalho nessa ordenação. Agora o laço da linha 3 anda aqui, o I passa a ser 2, o mínimo passa a ser 2 e o J começa como 3. Né, e eu vou procurar qual que é o mínimo do restante. O mínimo do restante da lista. Né? E aí o que vai acontecer? Eu vou achar o 3 como mínimo e eu vou trocar ele. Né? Então esse laço, linha 5, 6 e 7, vai percorrer todo mundo aqui, vai descobrir que o mínimo é o 3, né? É a posição do 3, e aí vai trocar o 3 com o 8. Tá? Aí a gente vai olhar para o 7, né, o I vai ser 3, e a gente vai procurar o mínimo do restante, vai achar o 4, então a gente vai trocar o 4 com o 7. Aí a gente vai olhar o mínimo aqui, vai ver que é o 5, vai trocar o 5 com o 6. Aí a gente vai olhar o mínimo do restante, do 8 para frente, a gente vai ver que o mínimo é o 6, vai trocar o 6 com o 8. Aí o mínimo de 8, 7, 9, 10 é 7, vai trocar o 7 com o 8. Né? E aí o algoritmo já ordenou toda a nossa lista, mas ele não sabe disso ainda, né? Então ele vai começar a olhar, vai ver que o mínimo de 8, 9 e 10 é 8, vai trocar 8 com 8, né? Aqui troca 8, min é igual a i, vai trocar L8 com L8, não vai acontecer nada. Tá?
O mínimo entre 9 e 10 é 9, vai trocar 9 com 9, e ele vai acabar. Note que na linha 3 a gente vai até n-2 e não até n-1. Por quê? Porque eu não preciso trocar L de n-1 com da lista da posição L e n-1 para frente, né? Porque só tem um elemento. Então você trocaria ele com ele mesmo. E você também não precisa, porque no momento que os n-1 menores valores está no começo do vetor, então o maior valor está no final do vetor, né? Então, não preciso fazer isso. Eu vou deixar como exercício para vocês implementar o Selection Sort em Python. Tá? Não vou fazer, mas é basicamente seguir esse pseudocódigo que está aqui. Tá? Agora, legal, eu simulei para uma lista e mostrei para vocês que funcionou para aquela lista. Agora, será que ele funciona de fato? Será que ele é um algoritmo, problema da ordenação? Bom, claramente esses passos são simples o suficientes a ponto da gente conseguir até fazer na mão, né, simular aqui no slide. Né? E claramente ele termina. Por quê? Porque esse laço da linha 5 vai andando de 1 em 1, começando em i mais 1 até n-1. Né? Então, ele começa em i mais 1 e eventualmente ele vai chegar em n-1. E na linha, esse laço da linha 3 também começa com i igual a 0 e o i vai aumentando até chegar em n-2. Tá? Então, dá para se convencer que não importa o valor de n, eventualmente esse algoritmo vai terminar. Né? Um momento ele vai ter que terminar. Tá? Ele não volta para trás, ele só vai para frente. Né? Os J's vão andando para frente e o i vai andando para frente. Tá? Bom, suponha então, mais ou menos a mesma ideia que a gente olhou lá para o algoritmo do mínimo, né? Que no começo da iteração i, quando eu estou começando a executar aqui, por exemplo, começo da linha 4, vou começar a executar a linha 4, né? Que de L0 até Li-1 a minha lista já está ordenada. Mais do que isso, todos os elementos de Li para frente são maiores ou iguais do que todos os elementos que estão de L0 até Li-1. Tá? Eu quero dizer que de L0 até Li-1 eu tenho os menores elementos da lista toda. Tá? E note que isso é verdade no início da iteração 0, porque eu estou falando que isso é verdade de L0 até L-1. Tá? Não pense no Python, que -1 é o último elemento. Tá? Pense que isso aqui é um intervalo vazio. Né? Então, na matemática, quando a gente fala, eu tenho um intervalo de 2 a 1, você está falando de um intervalo que é vazio. Né? Então, eu estou falando, isso daqui é verdade porque não tem nenhum elemento de L0 até L-1, né, na lista. Tá? Então, é verdade trivialmente. Assim. Será que no final da iteração, o Li que a gente tem aqui, eu consigo falar essa frase de novo, só que ao invés de L0 até L-1, eu consigo ir de L0 até Li? Né? Sim, por quê? Porque eu pego o menor elemento de Li até Ln-1 e coloco na posição Li. Né? Então, todo mundo que estava para frente era maior ou igual do que esses elementos. Então, quando eu coloco o mínimo deles aqui na posição Li, eu estou mantendo a ordenação e eu tenho os menores elementos da lista da posição L0 até a posição Li. Né? E no final da última iteração, quando essa frase pensa o final da última iteração, eu tenho que L0 até L de n-2 são os menores elementos da lista e estão ordenados. Né? Então, todo esse pedaço está ordenado. E o último elemento da lista, ele é menor do que todo mundo de L0 até Ln-2. Então, ele é o maior elemento da lista. Ele também está na posição correta dele. Então, a lista toda está ordenada. Tá? Se você está tendo dificuldade em entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero dizer é, no começo, a lista vazia está ordenada. E são os menores elementos. Aí eu pego o mínimo da lista inteira e coloco em L0. Então só L0 está ordenado e tem os menores elementos da lista.
Aí eu pego o menor elemento de L1 até Ln-1. Né? Então, o menor elemento, o restante da lista, coloco na posição L1. Então, o que eu tenho? L0 e L1 são menores do que todos os elementos, todo o restante da lista, e está ordenado. L0 é menor ou igual do que L1. Aí eu pego L2, pego o restante da lista, a partir de L2, e troco o mínimo disso com L2. Então, L0, L1, L2 está ordenado, e os 3 são os menores elementos da lista. Né? E assim por diante, até o final. Vamos ver outro algoritmo de ordenação, que é o Bubble Sort. Tá? Então, imagina que você tem uma lista e essa lista não está ordenada. Né? Então, tem alguma posição J que L de J menos 1 é maior do que LJ. Né? Por quê? Porque se para todo J a gente tiver que LJ menos 1 for menor ou igual do que LJ, a lista estava ordenada. Tá? Então tem algum par de valores adjacentes, um do lado do outro, que está trocado. Tá? Então o que eu vou chamar isso de pares invertidos. Tá? Então J-1, se LJ-1 for maior do que LJ, eu vou dizer que esse J-1 e esse J são pares invertidos. Tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou lá do final da lista até o começo da minha lista, percorrendo ela. Toda vez que eu ver um par invertido, eu vou trocar. Tá? Porém, fazer uma passada dessa, trocando esses pares na minha lista, pode não ser suficiente para eu ordenar a minha lista. Tá? Só que o que vocês vão ver, vai ficar bem claro isso na simulação do algoritmo, depois que eu fizer a primeira passada, o menor elemento vai ficar na posição 0, assim como acontecia no Selection Sort. Depois da segunda passada na minha lista, o segundo menor elemento vai estar na posição 1. E assim por diante, e eu vou realizar n-1 passadas. Desculpa, na verdade, n-2 passadas. Então tá aqui, Bubble Sort. Então, de novo, seja n o tamanho de L. Esse I aqui, ele basicamente conta quantas passadas eu estou fazendo. Tá? Então, eu estou na passada 0, passada 1, passada 2. Tá? E esse J começa lá no final da minha lista, né? E vai andando, então, da direita para a esquerda na lista. E eu vou... daqui a pouco eu explico por que eu vou até I mais 1 e não até o começo da lista. Tá? E sempre que eu vejo um LJ menos 1 que é maior do que um LJ, então um par invertido, eu troco LJ menos 1 com LJ. Vamos ver a simulação. Tá? Então, o meu I é igual a 0, eu estou na primeira passada. Tá? Então, o J, esses pares que eu vou olhar, eu vou sempre até I mais 1. Tá? Então, eu vou sempre o I. Então, na primeira vez eu vou até 1, na segunda vez eu vou até 2, na terceira vez até 3, assim por diante. Tá? Então, olha, 9 e 10 não é um par trocado. 1 e 9 não é um par trocado. Mas 5 e 1 é um par que está trocado. Tá? E note uma coisa, o 1 é o menor elemento da lista. Tá? Então ele vai subir, ele vai até o começo lá da lista agora. A gente chama de Bubble Sort porque a ideia é como se você tivesse bolhas, e as bolhas mais leves, né, elas sobem. Né? Então o que é mais leve na solução sobe, e o que é mais denso vai descer. Tá? Então você vai ver que agora que eu peguei o 1, eu vou levar ele lá na posição 0. Tá? Por quê? Porque ele sempre vai estar num par invertido com todo mundo aqui. Então, eu olho, 1 com 5 é um par invertido, eu troco. 1 com 3 é um par invertido, eu troco. 1 com 6 é um par invertido, eu troco. 1 com 7 é um par invertido, eu troco. 1 com 2 está invertido, troco. 1 com 8, troco. 1 com 4, troco. Tá? E agora, quando eu terminei essa primeira passada, eu tenho o menor elemento do meu vetor
da minha lista na primeira posição da lista, né? Então eu já ordenei um pouquinho. Então isso é bom. Então agora o que eu tenho que fazer é a mesma coisa, olhar pares invertidos e trocar, certo? Só que eu não preciso olhar esse primeiro par aqui, né? Que é o 1 com 4, porque eu já sei que o mínimo já está nessa primeira posição. Por isso que eu vou olhar os J's até I mais 1, né? Então eu vou olhar, o último par que eu vou olhar, né, quando eu estou indo da direita para a esquerda, vai ser o 8 com 4, eu não vou chegar a olhar 4 com 1, tá? Então eu vou olhar do I mais 1 com o I, né? Vai ser o J, vai ser I mais 1, e eu vou olhar JI mais 1 com J menos 1, né? Que vai ser o I. Então 9 com 10 não está invertido, 5 com 9 não está invertido, 3 com 5 não está invertido. Mas 3 com 6 está invertido, 3 com 7 está invertido, 2 com 3 não está invertido. Agora, de novo, eu peguei o segundo menor elemento, né? E ele vai subir para a segunda posição da minha lista. Então 2 com 8 troca, 2 com 4 troca. Tá? E agora o segundo menor elemento da minha lista está na segunda posição da lista. Então, 9 com 10 não troca, 5 com 9 não troca, 6 com 5 troca, 7 com 5 troca, 3 com 5 não troca, 3 com 8 troca, 3 com 4 troca. E agora o terceiro menor elemento está na terceira posição da lista. 9 com 10 não troca. Eventualmente vocês vão ver isso, né? Eu vou pegar o 5 e levar para cá, o 6 e levar para lá, o 7 e levar para lá, o 8 e levar para lá, né? E aí eu vou ter toda essa ordenação, tá? Então eu vou ter ele ordenado. Então você tem que pensar que cada passada do bubble sort, cada passada que eu quero dizer, linhas 4, 5 e 6, eu estou pegando o mais leve elemento que ainda não subiu e estou subindo ele até a posição correta dele, tá? Até que tudo esteja ordenado. Tem uma otimização que você pode fazer nesse algoritmo, que é, se em algum momento você fizer uma passada inteira sem ter nenhuma troca, essa lista já está ordenada, você não precisa fazer mais nada, tá? Então, não tinha... Se você fez toda uma passada e não teve nenhuma troca, é porque não tinha nenhuma posição com LJ-1 maior do que LJ. Senão você teria feito a troca, né? Significa, então, que a lista já está ordenada. E é isso daqui, a segunda versão aqui do Bubble Sort, né? Que você faz a mesma coisa, só que você tem uma variável aqui, indicadora, trocou, começa como falso, você faz a passagem, se você fez a troca, você marca trocou como verdadeiro. Quando você terminou a passada, se trocou é falso, você simplesmente para o seu algoritmo, porque a lista já está ordenada. Como exercício, eu vou deixar para vocês implementarem o Bubble Sort, essas duas versões, que olha se trocou ou não, em Python. Bom, mas talvez o Selection Sort era um pouco mais fácil de ver que funcionava, o Bubble Sort não necessariamente, né? Bom, então o Bubble Sort é um algoritmo para a ordenação, para o problema da ordenação. Os passos são simples, né? Então a gente dá para ver que dá para implementar isso em Python, né? E ele também sempre termina, porque, de novo, esse J está indo de n-1 até n mais 1, né? Então vai fazer uma quantidade finita de passos aqui dentro, e isso vai acontecer para cada i, que também vai ser i igual a 0 até n-2. Então, aqui o i sempre está aumentando, né? E aqui o i sempre está diminuindo, então esse laço tem que eventualmente acabar, e esse laço maior também. Tá? E a gente vai fazer uma análise muito parecida com o do Selection Sort, né? Que vai ser essa ideia de que da posição 0 até a posição i-1 eu já tinha o vetor ordenado e eles eram os menores elementos da lista, né? E a gente consegue ver que isso é verdade no início da iteração 0, né? Mesmo argumento lá que a gente usou antes, porque eu estou falando de L0 até L-1.
No final da iteração i, a gente quer que o li também entre aqui na história de estar ordenado. Tá? E isso acontece porque quando eu faço a passada de ln-1 até o li mais 1 lá, né, o j aqui na linha 4, a gente vai pegar o menor valor, eventualmente, quando a gente for passar, o j vai estar com o menor valor da lista, do restante da lista, e esse menor valor vai estar trocado com todo mundo que tiver à esquerda dele, então ele sobe até a posição correta. Tá? Ou seja, mesmo argumento que antes, no final da última iteração a lista ordenada. De certa forma, o Bubble Sort está fazendo a mesma coisa que o Selection Sort. Só que o Selection Sort, ele percorre a lista, acha quem é o mínimo e troca. O Bubble Sort vai fazendo essas trocas da direita para a esquerda, fazendo com que o mínimo chegue na posição correta. Tá? Então, de qualquer forma, os dois estão colocando o iésimo menor elemento na iésima posição da lista. Né? Só que um seleciona quem que é e troca, o outro faz esse processo das bolhas de ir subindo os elementos mais leves até pegar o menor, o mínimo, e subir ele nessa iésima posição. Agora a gente vai ver um terceiro algoritmo de ordenação, que é a ordenação por inserção. Tá? E imagina que a gente já tem a nossa lista, que eu chamei de V, tá? Ordenada, tá? Da posição 0 até a posição i-1. Tá? O que eu vou fazer é olhar esse elemento que está na posição i e vou ver onde eu tenho que colocar ele aqui no meio para que fique ordenado da posição 0 até a posição i. Tá? E a gente vai fazer algo parecido com o que o Bubble Sort faz, pelo menos na primeira versão. Tá? Então a gente vai subir o VI para a posição correta dele, como se fosse uma passada do Bubble Sort. Tá? E aí a gente vai ter que de V0 até VI já está ordenado. Então, tá aqui o meu insertion sort. Então chama ordenação por inserção, porque eu vou inserir o elemento VI na posição correta. Tá? Então, aqui eu troquei para L, tá? Eu cometi o erro de chamar de V de vetor, mas na verdade que deveria ser L de lista, tá? Então aqui no meu código, na verdade, está como L. Então, o insertion sort da lista, N é o tamanho da lista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir V1, depois eu vou inserir V2, depois eu vou inserir V3, V4, até o Vn-1, tá? Então, eu vou inserir todo mundo na posição correta aqui. E o que significa inserir na posição correta? Eu vou pegar esse elemento VI, né? E eu vou trocando ele toda vez que ele estiver no par invertido, tá? Então, eu começo com J igual a I, vou até lá ao começo, trocando pares invertidos. Então, vamos olhar. Então, o 4 sozinho já está ordenado, né? Então, o que eu preciso fazer é começar na posição V1. Então, eu preciso inserir o 8 nessa lista, nesse começo da lista, de forma que tudo fique ordenado. Porém, o 8 é maior que o 4, então ele já está na posição correta, né? Quando eu olho L de 0 com L de 1, né, porque meu J é igual a 1, não tenho que fazer troca. Tá bom. Agora o 2, eu olho, então eu terminei de inserir VI, LI, desculpa, no começo da lista. Então eu vou para o próximo I. Né? Agora, o que eu vou fazer é como se fosse uma passada do Bubble Sort, então, daqui para o começo. Eu fiz isso para o 8 também, mas é que nada aconteceu porque não tinha par invertido. Tá? Então eu vou fazer vou fazer o 2 subir como se fosse o Bubble Sort. Então eu olho, eu vejo que 2 com 8 está trocado, né? Então eu comecei aqui com J igual a 2. Então eu olho, L1 é maior do que L2, eu troco L1 com L2. E agora eu olho L
1 com L0 e vejo que eu tenho que trocar também. Tá? Então agora eu já tenho ordenado 2, 4 e 8. Tenho que inserir o 7 na posição correta. Então eu vou fazer de novo isso. A ideia seria a seguinte, o 7 indo para a esquerda e os maiores que o 7 indo para a direita. Né? Então eu vou trocar 7 com 8. E aí, 4 e 7 não precisa trocar, 2 e 4 não precisa trocar. Aí eu vou inserir o 6. Para inserir o 6, eu vejo que eu tenho que trocar 6 com 8, tenho que trocar 6 com 7, tenho que trocar 6 com 4? Não, nem 4 com 2. Aí eu vou inserir o 3, troco 3 com 8, 3 com 7, 3 com 6, 3 com 4, 2 com 3, não preciso trocar. Então olha só, eu tenho todo um pedaço, todo um começo da lista já ordenada, do 2 ao 8, todo o resto está desordenado, e aí eu vou inserir o próximo elemento de forma a manter ordenado. Então eu vou ter um pedaço a mais ordenado. Então, se antes estava ordenado até a posição VI-1, agora eu vou ter ordenado até a posição VI. Desculpa, até a posição I-1, vou estar ordenado até a posição I. Então, vou inserir o 5. Então, esse laço aqui, só para ficar claro, né, o I, o laço de externo, o laço do I, ele qual elemento eu tenho que inserir no momento. Então, eu tinha que inserir o elemento 1, tinha que inserir o elemento 2, tinha que inserir o elemento 3. Então, agora eu estou inserindo esse elemento 6. E o laço do J começa pegando esse elemento comparando com o anterior. Depois, esse com o anterior, esse com o anterior, esse com o anterior. Sempre que vê um par invertido, ele troca. Tá? Então, 5 troca com 8, 5 troca com 7, 5 troca com 6, 5 não precisa trocar com 4, 4 não precisa trocar com 3 e 3 não precisa trocar com 2. O 1 vai ter que trocar com todo mundo na hora que eu for inserir ele, né? Então 1 com 8, 1 com 7, 1 com 6, 1 com 5, 1 com 4, 1 com 3, 1 com 2, tá? Então esse algoritmo, agora a lista já está ordenada, mas o algoritmo ainda não sabe, então ele vai continuar trabalhando na lista para ordenar ela, tá? Então nenhuma troca mais vai ser feita, mas ele vai ficar olhando se precisa fazer alguma troca, tá? E note que a partir do momento que você sabe que de 1 até 8 já está ordenado, e você sabe que 9 e 8 não trocou, você sabe que nenhuma das trocas depois vão ser feitas. Né? Então todas essas operações que a gente está fazendo, que a gente está fazendo à toa para verificar, você vai ter que fazer troca. Se eu tivesse, deixa eu dar um outro exemplo, se eu tivesse, quando eu troco 1 com 8, aí sim eu preciso ver se eu troco 1 com 7. E aí se eu troco 1 com 6 e assim por diante. Mas no momento, deixa eu achar um outro exemplo aqui. Por exemplo, o 5. No momento que eu paro de trocar o 5, como todo o resto já estava ordenado, eu não vou fazer nenhuma outra troca. Tá? Então eu não preciso fazer. Aqui o 9 não troquei com 8, eu não precisaria continuar executando esse laço aí da linha 4 para ver se eu vou fazer outras trocas. Tá? Então isso vai ser uma otimização que a gente vai ver daqui a pouquinho. De novo, é isso. Tudo bem. Então não é necessário trocar sempre até o começo do vetor. Tá? Então isso é uma otimização que a gente vai fazer. A gente pode parar quando o elemento já estiver na posição correta. E ao invés de ficar fazendo essas trocas, né, o que eu posso fazer é o seguinte: eu guardo qual que é o elemento que eu tenho que inserir numa variável e eu vou deslocando todos os elementos para a direita, né, de forma que para abrir espaço para colocar o elemento na posição correta. Tá? Esse elemento tem que ser inserido. Então essa é a versão, digamos assim, mais correta do insertion sort. A versão, aquela, digamos, é uma versão mais didática, mais fácil talvez de entender, vinda do bubble sort.
essa, quando a gente fala de insertion sort mesmo, a gente está pensando nessa versão aqui. Tá? Então, n é o tamanho da lista, eu vou inserir o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, né? E assim por diante, até inserir o elemento n-1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou guardar o elemento li, que é o que eu quero inserir, né, numa variável auxiliar aux. Tá? E aí eu vou descobrir em qual posição j que eu quero inserir esse elemento. Tá? Então eu vou começar com j igual a i. Enquanto o j for maior que 0, né, porque eu não quero estourar a minha lista, né, ir para a posição -1, -2, -3, assim por diante. E o elemento que está na posição j-1 for maior do que esse aux, esse elemento que eu estou inserindo, né, eu vou jogar o valor de lj-1 para a posição lj. Tá? Então, eu estou lá, por exemplo, digamos, deixa eu dar um exemplo com números. Tá? Então, digamos que é 10. Né? Então, meu j começa com 10. Se na posição 9 tem alguém maior do que esse elemento que eu quero inserir, eu jogo esse elemento para a posição 10. Né? Então, lj é igual a lj-1. Tá? Então, eu movo esse elemento uma posição para a direita na lista. Tá? E diminuo 1 no j. E aí, se o cara que estava na posição L8 for maior do que o cara que eu estou querendo inserir, eu vou jogar ele para a direita. Então, eu vou copiar ele da posição 8 para a posição 9. E assim por diante. Então, eu vou movendo cada elemento uma posição para a direita até ou chegar no começo da lista, então j igual a 0. Né? Isso significa que esse aux que eu queria inserir era menor do que todo mundo que estava no começo da lista, então ele vai ter que ser inserido na posição L0, ou até eu ter visto alguém que está na posição J-1 e é menor ou igual do que o elemento que eu estou tentando inserir. Né? Então aí eu sei que eu tenho que inserir esse cara na posição J, porque na posição J-1 para trás, no começo da lista, já está ordenado e é todo mundo menor ou igual do que esse cara que eu quero inserir. Tá? Então esse laço aqui desse enquanto, ele faz duas coisas. Ele descobre em qual posição J eu tenho que inserir esse elemento e ele desloca cada elemento para uma posição para a direita. Tá? Cada um desses elementos maiores do que o aux, ele desloca ele uma posição para a direita. Exatamente para abrir espaço para inserir esse elemento que era o LI, né, o aux. Tá? Vou deixar como exercício para vocês implementar então o insertion sort, essas duas versões em Python. Realmente façam esses exercícios, tá? São exercícios importantes vocês implementarem esses algoritmos, rodarem, brincarem um pouco com eles, depurarem um pouco, simular, né, para ver ele executando, para vocês interiorizarem bem esses algoritmos. Esses algoritmos são super importantes na computação. Tá? Bom, mas será que insertion sort é de fato um algoritmo para o problema da ordenação? Né? Bom, os passos são, cada passo em si, cada linha em si é simples, né? E ele vai terminar porque esse laço da linha 3, a gente está aumentando o i de 1 em 1, né? Então vai fazer n menos 2 passos aqui, se eu não estou contando errado. Não, n menos 1 passos aqui. E esse enquanto da linha 6, ele começa com j que é igual a i, vai diminuindo o j passo em passo, né? E ele termina porque ou você vai ver alguém menor do que o aux, menor ou igual do que o aux, ou você vai chegar na posição 0. Tá? Então tem que terminar em algum momento esse laço da linha 6. Tá? Então o algoritmo como um todo termina em algum momento. Tá? E aí a ideia de por que ele funciona é que no início da iteração i, a gente tem que
L0 até Li-1 já está ordenado, né? E isso é verdade no começo, porque o L0 sozinho é uma lista ordenada, né? Só ele sozinho é um elemento que está ordenado. Tá? Então, no começo o I vale 1, então eu estou falando que L0 até L0 está ordenado. Tudo bem, um elemento sozinho sempre está ordenado, né? E aí, será que no final da iteração I, o L0 até Li está ordenado? Sim, porque a gente insere ele de forma a manter a ordenação, né? Todo mundo que é maior do que ele é deslocado uma posição para a direita e eu insiro ele nessa posição entre os menores do que ele e os maiores do que ele. Tá? Ou seja, no final da última iteração, a lista está ordenada, porque a gente tem ordenado de L0 até Ln-1. E aqui está um experimento de tempo. Né? Os 3 problemas que resolvem a mesma... os 3 algoritmos, e na verdade as 2 versões, 5 algoritmos. Né? A gente viu 2 versões do Insertion Sort, 2 versões do Bubble Sort e o Selection Sort. Tá? Esses 5 algoritmos resolvem o mesmo problema computacional. Então, uma coisa que você pode se perguntar é quanto tempo cada um deles demora para ordenar essas listas. Tá? Então, aqui eu fiz um experimento com listas de tamanho 500, 1000, 1500, até 4000. Né? Para cada lista, eu escolhi cada elemento da lista aleatoriamente entre 0 e 1, usando o random do Python. Né? E eu tirei a média de tempo de execução de 10, a média do tempo de 10 execuções. Então, para cada tamanho, por exemplo, listas de tamanho 500, eu fiz 10 listas de tamanho 500, rodei os 5 algoritmos e tirei a média de tempo para cada algoritmo dessas 10 execuções. A mesma coisa para 1000, a mesma coisa para 1500 e assim por diante. Tá? E aí eu plotei aqui, para vocês verem, quanto tempo cada algoritmo demorou. Tá? Então, isso é mais para dar um spoiler do resto do que vocês vão começar a ver no curso, que é a ideia de quanto tempo as coisas demoram para, de fato, serem executadas pelo computador. Né? Nessa disciplina, a gente está muito mais preocupado em aprender a programar, aprender o básico da computação, né? E não tão preocupado em quanto tempo cada coisa demora para executar, qual algoritmo é melhor, etc. Tá? E logo no curso vocês vão começar a ter essa preocupação. Então aqui é só um spoiler. Né? Eu plotei, então, quanto tempo demora para executar esses algoritmos. Tá? Eles são... o tempo deles não é tão diferente, né? O Selection Sort, por exemplo, foi 3 vezes mais rápido do que essa versão do Bubble, a versão 1 e 2 do Bubble Sort, e a primeira versão do Insertion Sort, sem otimização, e ele foi um pouquinho mais rápido do que o Insertion Sort com as otimizações. Tá? Dá para ver que a otimização do Bubble Sort não fez diferença, né? Mas deu meio que a mesma coisa aqui a curva, mas a do Insertion Sort sim melhorou bastante. Então a gente pensar um pouco sobre o nosso algoritmo para tentar melhorar ele, às vezes é inútil, mas algumas vezes pode dar um ganho bom. Né? A gente melhorou bastante aqui, talvez 2 vezes a velocidade do algoritmo. Tá? Bom, o que mais importa aqui, na verdade, é o seguinte. Aqui está um outro gráfico do mesmo experimento, só que eu mudei um pouco. É o seguinte. Essas bolinhas semi-transparentes aqui é o tempo que eu medi, de fato. Tá? Esse tempo médio das 10 execuções para cada algoritmo, cada tamanho. Eu sumi, só para ficar mais claro, eu deixei a melhor versão do Bubble, que é a versão 1, a melhor versão do Insertion e deixei o Selection. Tá? Agora, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Essa curva de tempo que aqui eu simplesmente liguei os pontos, né, do que eu observei. Essa curva vermelha, essa curva azul, essa curva verde, eu fiz o que a gente chama de uma regressão quadrática. Tá?
Então, eu tentei, eu usei um software para isso, e eu busquei qual é a melhor curva quadrática, ou seja, ax quadrado mais bx mais c, né? A melhor parábola que encaixe com esses pontos, né? Que o valor da parábola, por exemplo, para 4.000, o erro dela em relação ao ponto seja pequena, em relação a esse outro ponto pequeno, certo? Então, basicamente, que a soma dos erros ao quadrado da minha parábola para o ponto que foi observado fosse mínimo. Tá? Isso a gente chama de regressão quadrática. E aí eu quero que vocês vejam como esses pontos casam bem com de fato, com uma parábola. Tá? E aí a gente depois vai ver em estrutura de dados que a gente consegue de fato dizer isso em termos de teoria, tá? De que o crescimento do tempo desses algoritmos cresce como uma função quadrática, tá? Isso aqui é só um spoiler para vocês verem esse crescimento aqui acontecendo. Tá? Os coeficientes aqui em si não importam tanto, né? O que importa mais é perceber que quanto maior, quando eu cresço o tamanho da minha lista, o tempo de execução desses 3 algoritmos cresce ao quadrado. Tá? Então, conforme o tamanho n da minha lista cresce, o tempo cresce quadraticamente. Tá? Só isso que eu quero que vocês tenham em mente agora. E eu só estou mostrando isso com um experimento, eu não estou mostrando nenhuma teoria por trás para provar essa afirmação. Tá? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar vendo algoritmos, problemas computacionais, só que a gente vai ver para um outro problema, o problema de busca numa lista.